A graça e a paz, amém? Muito obrigado a Deus por essa manhã tão maravilhosa e tão gostosa. Pastor Ailton, Pastor Ricardo, Pastor Evanilde, os meninos aqui. Eu acho que a gente já tem uma história, né? A gente já tem uma história. Muito obrigado, irmãos. Eu sempre que venho aqui sou recebido com muito carinho, com muito amor. A irmã me abraçou ali e falou: o senhor é daqui, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui. Eu falei: que bom, né? Que joia, sinal que a gente tem deixado algo de bom aqui nessa casa. Eu sempre aonde eu vou pregar e eu tenho oportunidade, eu digo que essa igreja para mim é um milagre, porque tá nessa região aqui é para combater as hostes espirituais aí que cercam. Então eu acredito que Deus sempre coloca uma luz em lugares que a gente menos espera, né? Dentro de Sodoma e Gomorra tinha um Ló, né? Que estava ali, querendo ou não, fazendo o seu papel como servo de Deus. Eu estava vendo o pastor Ricardo chorando e vendo a filha cantando, e eu pensei: quem que eu olho? Para a filha, para ele, para Deus, ser ministrado, né? Ver os filhos ministrando a Deus e ver Deus falando conosco é algo sobrenatural. Estava falando com o Diego tem um casal de filhos, o mais velho é um mestre da palavra, a menina mais novinha, uma adoradora, acredito que vai ser uma grande evangelista, e estava dizendo para ele: ó, sua filha já começou a cantar no louvor, a filha dele, acho que tem 12 anos, ó, mais ou menos daquele jeito ali que vai acontecer. Ou o homem chorando lá, você vai ficar mais ou menos assim. Daqui uns dias os netos, os dois aqui em cima, né? Irmãos, eu quero dizer algo aqui, mas eu gostaria que vocês não me interpretassem mal, por favor. Nunca virei aqui por causa de dinheiro, nem aqui e nem em lugar algum. Jamais. Não prego por dinheiro. Não aceito convites dos quais as pessoas falam comigo. Quando começa a falar comigo assim: qual é o valor da sua oferta? Na hora eu já recuso. Na hora, irmãos, na hora eu já recuso. O Diego, ele tem viajado o mundo comigo e ele sabe do que eu estou falando. Na hora eu recuso. Porque eu não concordo, não entendo que é desse jeito. Eu entendo que a igreja, o pastor, quando ele vem pregar numa igreja, ele vem trazer a palavra de Deus. E ele vai levar para casa a generosidade da igreja. E a Bíblia disse: não é nada, sacode, bate aqui, ó, e vai para a próxima cidade. E continua pregando o evangelho. Então, esse mercado gospel, eu venho combatendo ele desde 2011. Eu posso dizer que eu venho sofrendo muito com isso. E eu já estive pregando na nação brasileira com muitos grandes e grandes. Ah, você concorda, discorda? Se eles cobram, isso eles vão acertar com Deus lá na hora certa, no momento certo, no dia certo. Isso aí é com eles, para eles. Eu só acho que a mensagem, ela não é um produto de mercado. Só isso. Apocalipse diz que nos últimos dias eles vão mercadejar a fé. Eu fico só olhando isso e reparando. E eu fico muito preocupado porque alguns pastores, eles investem muito nessas pessoas que vêm de fora, quando deveriam investir no pessoal da adoração, em mídia. As cadeiras estão bonitas, né? As cadeiras da igreja, num jantar, num almoço para vocês, mas também para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, né? Então, eu acho que a igreja precisa voltar a encontrar o seu propósito. Você pode até ver que eu assinei algum recibo, mas foi porque a diretoria da igreja chegou e falou comigo: pastor, a gente tem uma oferta, preciso que o senhor assine um recibo, porque precisa fazer prestação de conta. Beleza. Eu nem gosto de assinar nada, mas você tem que assinar porque é uma forma que a igreja se porta, eu faço. Então não venho aqui atrás de dinheiro, não vim aqui por isso. Vim porque não era, talvez nem viria, porque a gente ficou preso nos Estados Unidos uns dias, talvez nem viria. Mas eu estou aqui, graças a Deus. Só que esse ano eu tenho, aí você vai pedir dinheiro? Não vou. Esse ano eu tenho muitos compromissos, como eu nunca pensei que eu tivesse na minha vida. Nunca. Cada dia parece que o negócio vai aumentando. Já somos 5 igrejas na África, mais de 600 crianças, 300 adultos, muita carência.
muita carência. Semana na minha célula, eu tenho uma célula, um grupo familiar, eu disse para os irmãos, vocês acham que estão passando dificuldade, vocês precisam ir para a África comigo. Vocês reclamam muito, demais. Vocês não sabem o que é miséria. Eu não conheço nenhum mendigo brasileiro que passa necessidade como passa o povo, regiões da África, o povo africano. E, gente, o mendigo, você ainda encontra alguém que dá uma moeda para ele. Mas você vai encontrar na África gente chupando barro para ver se saliva e arrancando casca de árvore para ver se saliva. Então, assim, é absurdo. Absurdo. Ontem meu líder do departamento de missões me ligou em crise, porque ele falou assim, eu estou pensando em desistir. Essa semana me deu vontade de desistir. Não porque o povo é difícil, mas porque é difícil o povo do Brasil entender o clamor. Eu tenho obras no Brasil. O Brasil é carente? É carente. É muito carente. Mas quando você vai em países asiáticos, em países como a África, você fala assim, meu Deus do céu. Meu Deus. É assim, é uma cidade do tamanho de Aparecida que é um lixo. E o povo de dentro do lixo tira a comida. Então esse ano eu estive já nos Estados Unidos uma vez, já é a terceira vez que vou lá e fui agora, semana passada. Nós estamos promovendo algo. Alguém aqui já perguntou assim, eu queria saber qual é o propósito da minha vida e não sei. Quem já teve essa dúvida? Eu já tive. Quem já teve? Só para eu ver aqui. Então, tem 2 militares aqui, eu também já fui, se é que existe alguém que já foi, que eu acho que não tem, a gente sempre continua sendo. Mas no final da minha carreira, eu recebi um convite para assumir uma embaixada. E naquele dia, você vê, 20 anos depois, eu sempre fui pastor, 30 anos depois, sempre fui pastor. Naquele dia, Deus falou comigo, hoje você vai encontrar com o seu propósito. E eu estava contando com o pastor Ricardo, era uma oferta muito boa, porque final de carreira, quem não quer assumir uma embaixada, ser adido. E para mim só veio coisa boa, Suíça, Suécia, Washington, só veio coisa boa. E eu pensei, tá aqui. E aí Deus falou comigo, nunca foi por uma proposta, sempre foi pelo propósito. E no dia que Deus falou isso comigo, eu comecei a escrever. Desde os 10 anos eu escrevo. Minha mãe falava, quando você crescer, você vai ser escritor. E aí eu fui para a academia e fui escrever. E as minhas redações sempre estavam tirando ali 10, alguma coisa assim, 9. Então eu sempre gostei de escrever. E aí, em 2011, eu comecei a escrever. Lá na MCM eu comecei a escrever. E eu escrevi esse livro aqui. Ele se chama A Lepra. Vi a pastora falando, eu não ia trazer livros. Falei, não vou levar, Deus. Eu sou um péssimo vendedor. O Diego, o empresário, é melhor que eu. É mais fácil eu pegar ali e dar tudo do que vender. Já cheguei no lugar e falei, não, dá tudo, Diego. Não vou vender. Não vou vender. E esse livro, irmão, ele fala de um tempo de eu era o leproso. Quando a pastora estava pregando, eu era o leproso. Péssimo pai, um péssimo marido. Eu cuidava da igreja toda, mas não cuidava da minha casa. Sabe aquele crente que canta muito bonito? Aqui na igreja, que prega muito bonito? Tem um altar queimando na igreja, mas um altar quebrado em casa? Eu era essa pessoa. É o tema que nós estamos pregando na nossa igreja. Não adianta você ter um altar queimando na igreja e um altar quebrado em casa. E aí o Senhor falou, escreve sobre a sua vida, Sandro. E me deparei com o leproso de Mateus capítulo 8, versículo 1. Foi quando eu pensei em dar cabo da minha vida. Eu falei, não, vou tirar minha vida, porque aconteceram muitas coisas naquele ano. Minha esposa teve câncer, eu fui responder na Justiça Militar em Brasília, na Corte Marcial, por um crime que não cometi, estava em casa. Depois o Ministério Público tentou fechar minha igreja R$1.750.000 de multa, e depois os meus melhores amigos me abandonaram. Foi assim, um ano terrível. E eu comecei a escutar que aquilo era eu. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, e Deus me deu esse livro. E eu quero desafiar, se alguém quiser... Meu filho de 10 anos olhou para mim e falou, cadê os teus amigos, pai?
Eles se foram, mas eu fiquei aqui para te ajudar. E eu vi o senhor olhando para as crianças. Meu filho de 10 anos, hoje ele é um pastor de música da minha igreja, o líder. Então eu vejo que dentro da nossa casa, Deus levanta pessoas para nos curar. Talvez a cura que você está querendo encontrar aqui na igreja, você vai encontrar dentro da sua casa. E eu trouxe esse livro, se alguém quiser adquirir, não vou falar preço, irmão. Depois, pertinho da minha aposentadoria militar, o senhor me fez encontrar com o meu propósito. Nunca foi uma proposta, sempre foi um propósito. Cara, se você quiser entender um pouquinho, se você está na rota certa, é aqui, ó. É aqui. De repente você está na sua carreira militar e Deus está dizendo para você, não, eu quero que você seja juiz. Eu quero que você seja promotor nessa cidade. Eu quero que você largue tudo igual um amigo meu, coronel infantaria, algum de vocês já deve ter ouvido falar, Oswaldo Lobo Júnior, coronel Lobo, ele pastor Lobo, ele é pastor de libertação e prega no mundo inteiro, amigo do Coque, Tânia Tereza, um cara fantástico. E ele podia chegar até brigadeiro, e ele falou, não, encerrou a carreira como tenente-coronel porque Deus falou com ele que era para ele ir para a obra. E foi muito parecido comigo. Então esse livro aqui é talvez o livro que eu mais amo. Aí no ano passado, um psicólogo me desafiou. Ele falou assim, meu gabinete, meu escritório está cheio de gente que sofre de rejeição. E ele me desafiou. E eu descobri que a rejeição é a enfermidade da alma mais comuns nas clínicas de psicologia. E aí ele me desafiou, ele falou, cara, escreve algo à luz da Bíblia para me ajudar. E eu comecei uma maratona de pesquisas e tal, e escrevi, e não pensei que esse livro fosse trazer tanto recurso. São facinho de ler. 8 personagens bíblicos que foram rejeitados. E o mais rejeitado de todos, que foi Jesus. E aqui eu falo de uma gaiola que está aberta e nunca vai ser fechada, mas que você precisa sair lá de dentro. Se você quiser, também tem ali. E esse é o tema do nosso ano lá na nossa igreja. Expansão e glória. Aqui eu coloquei minha vida, irmãos, em entender por que alguns filhos de Deus não saem do lugar. Não saem. Não adianta. Vem dia, vem ano, vem promessa, tem promessa, e eles não saem do lugar. Não saem. Para lugar nenhum eles vão. Um presente para o senhor, pastor. Eles não saem do lugar. Eles não vão para lugar nenhum. Eles não caminham em lugar algum. E eu descobri que a gente conhece, mas não entende. Que não é a nossa capacidade de conhecer que vai nos fazer chegar em algum lugar, mas é a nossa capacidade de entender. Vamos repetir, completa a frase comigo. O senhor é meu pastor? De novo, o senhor é meu pastor? Eu vou fazer uma pergunta aqui, você vai ser sincero. Já faltou alguma coisa na sua vida? Levanta a mão. Na minha já. Na minha já faltou. Todo mundo já, alguém aqui já passou por alguma falta de sono? Não conseguiu dormir a noite toda? Alguém aqui já teve alguma falta de alegria? Faltou alegria? Então já faltou alguma coisa na sua vida, sim ou não? Sim, já faltou. Já faltou. Então a Bíblia está mentindo? Não, a Bíblia não mente. É porque quando a gente vai ler o texto, a gente lê como um brasileiro, como alguém que só conhece. E aí a gente entra em crise. A gente começa a orar assim, Deus, tá faltando isso na minha casa. E a Bíblia diz no Salmo 23. Aí você começa a dar ordem em Deus. Rapaz, nessas meninas aqui já com o neto vai conseguir dar ordem no pai e na mãe dela não. Vai chegar assim, me respeita que eu sou seu pai. Me respeita que eu sou sua mãe. Mas é porque a gente conhece e não entende. E a gente começa a cobrar coisas de Deus que não estão alinhadas. E aí nós vamos só cada vez piorar mais ainda a situação. Porque lá no hebraico está escrito assim, ó, o Senhor é meu pastor e Ele me dá tudo aquilo que eu preciso para ser feliz. Aí muda tudo, hein? Muda tudo, hein? E pode ser que naquela hora aquilo que você quer não é o que você precisa para ser feliz. Então a gente vem tentando tirar a igreja de um lugar e de outro.
já tem 15 anos que eu escrevo. Acho que é a primeira vez que eu trago os livros aqui, né? Se alguém quiser nos ajudar, para que é isso aí, pastor? Irmão, esse ano, eu acabei de voltar agora dos Estados Unidos, o Senhor foi bom, supriu. Mas o mês que vem eu estou indo para o Chile, ministrar um seminário numa escola internacional. Já tem alguns anos que eu ministro nessa escola e estão convidados, se alguém quiser ir para o Chile, matrículas estão abertas. Nós vamos receber pessoas de todas as nações. No mês de maio, eu vou para Portugal. Depois eu vou para Espanha. E eu vou para Itália, na ilha de Malta. Irmão, era para eu ter ficado na aeronáutica até hoje. Era para estar chegando a capitão agora. E o senhor falou, não quero você ali. Se eu estivesse na aeronáutica, eu teria voltado há 3 anos atrás para a base aérea de Anápolis. E Deus não teria me levado a tantos lugares. Eu encontrei meu propósito. Depois a gente volta e nós vamos para as tribos indígenas. Se alguém quiser ir comigo em julho, final de julho, de 31 de julho a 2, são 4 dias só, conhecer lá o nosso projeto em Campo Grande. Projeto lindo que a gente começou lá, que começou com alguns irmãos, e nós acampamos. Eu quero convidar a igreja a ir conosco, não é caro. Você pode ir no seu carro, é uma viagem de 9, 10 horas, e a estadia lá é barata, e a gente vai para dentro de uma aldeia. Os índios estão tudo vestido, beleza? Já estão tudo já 100% nessa aldeia, que foi transformada. Ela deixou de ser uma aldeiazinha que era de casinha, já tem casas boas, e o nosso pastor, que é um índio terena, ele está fazendo um trabalho lindo e maravilhoso, e nós vamos lá para formar mais uma turma de alunos que estão estudando no nosso seminário, vão se formar. Então, desafio vocês aí, quem quiser conhecer, né, peça ao seu pastor primeiro a bênção, fale conosco, e nós queremos que você tenha essa experiência. Quem vai para lá, irmão, fica maravilhado. Você vai descobrir o que é o amor. Todo mundo que eu levo para lá, eles falam assim, agora eu sei o que é o amor. Porque os indígenas têm uma forma de amar que é maravilhosa. Abra a sua Bíblia em Abacuque, obrigado por tudo. Quero trazer um abraço da minha esposa, está tomando conta das nora e do menorzinho. E a gente está mudando essa semana, graças a Deus, e ela está organizando as coisas. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Quase que eu fui tentado a pregar sobre a lepra. Eu olhei para o Diego ali, e ele olhou para mim, e eu falei, não, deixa eu ficar no que está no tema aqui, que a pastora já está falando ali. Uma outra hora a gente vem falar sobre isso. Abacuque 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus, fala com a tua igreja, abençoa-nos nessa manhã, já temos sido abençoados. Como eu precisava dessa manhã, Senhor. Como eu precisava. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém. Isaías é um profeta messiânico. Ele é o profeta da Bíblia que mais falou sobre Jesus. E nós conhecemos Isaías como profeta messiânico. Há 2 palavras para profeta na Bíblia. Uma é Nivan e a outra é Kosé ou Roê. São palavras hebraicas. O Nivan é o profeta que ele passa o recado de Deus. Assim diz o Senhor. É o Nivan. Você sempre vai ver o profeta Nivan dizendo, assim diz o Senhor. Isaías e tantos outros. E tem o Kosé, que é chamado de vidente. Isso não é coisa de religiões de matriz africana, não, tá bom? Vidente é coisa de Bíblia. Samuel era chamado de vidente. Gad era um profeta que era chamado de vidente. E o profeta que é chamado de vidente é o Kosé. E o vidente é aquele que vê, aquele que contempla. Isaías era mais Nivan, mas ele, no capítulo 6, ele viu a glória do Senhor. Ezequiel era mais Kosé,
Porque ele está o tempo todo tendo visões. Visão de um papiro, visão de um rolo, visão de um vale de ossos secos, visão do templo enchendo de águas. Este é o profeta cheio do Espírito Santo de Deus, que é evidente. Isso aqui é só para a gente abrir um ponto de discussão, tá bom? Bíblico. Jeremias é o profeta chorão. Ele vivia chorando, porque ele pregava há 70 anos, ninguém se converteu. Jonas é o profeta fujão. Agora, Abacuque é o profeta reclamão. É o cara que só sabe reclamar. Diz assim, profeta, pode falar, profeta também reclama. Olha para quem está do seu lado e pergunta, você é um reclamão? Você reclama muito? Você gosta de reclamar? Abacuque, ele profetizou entre 612 e 605 a.C. E ele profetizou num dos tempos mais difíceis da história de Israel. Foi precedente do exílio babilônico, quando o povo estava mergulhado em injustiça, violência e idolatria. Nada parecido com os dias de hoje. Nada parecido. Injustiça para tudo quanto é lado, idolatria para tudo quanto é lado, e maldade, violência, né, para tudo quanto é lado. Há quem diga que o índice de violência tem se diminuído. Quando eu ligo a televisão, e eu não gosto de ligar não, porque outro dia meu filho jogou uma balinha na televisão, quebrou a televisão, eu falei com ele, faz isso não, rapaz, não vai sair sangue daí. Porque você liga a televisão, você se assusta com as notícias. Até alguns tipos de jornais que tinham bons noticiários, hoje o prazer deles é falar de violência. Fulano foi estuprado, fulano foi isso, houve estupro coletivo, mataram não sei quem, houve chacina. Então nós estamos num tempo profético, muito parecido com os dias de Abacuque. Só que aí, a revolta de Abacuque é porque ele queria que Deus fizesse algo. E ele não conseguia entender o cenário de que Deus estava fazendo algo. E ele queria que Deus fosse justo com eles, que disciplinasse os inimigos, que abatesse os inimigos, que Deus pudesse mudar o cenário. Mas em todo o tempo, a palavra de Deus era: eu vou levar esse povo para o exílio. Eu vou levar esse povo para o exílio. E eu estava ontem à noite fazendo um discipulado com o pastor Diego, o pastor Ecris, nós estávamos conversando no discipulado ontem à noite. Quero pedir perdão, apresentar o pastor Diego. Fica de pé, pastor Diego. Pastor Diego é meu companheiro, irmãos, viaja comigo praticamente às nações. Podemos aplaudir a Deus pela vida dele? Esse aí é que bate as minhas costas 2 da manhã e fala: vamos dormir, que você tem que dormir, que amanhã às 6 horas da manhã você tem que estar acordado. E eu falo: não, espera só mais um momentinho. Aí ele bate 4 horas da manhã: pastor, eu esperei 2 horas. Vamos, que você tem que dormir, que daqui a pouco você tem que acordar. E desde que pastor Diego, Deus colocou ele na nossa vida, ele tem sido esse companheiro. Vai para Portugal comigo, vai, não sei, esperando só o visto dele sair para os Estados Unidos. Nós estamos trabalhando um projeto lindo lá na... Alguém já foi na Califórnia aqui, irmão? Já teve na Califórnia? Não? Já teve na Califórnia? Talvez a região mais negra da América seja a Califórnia. A mais negra, de maior prostituição. Ali saíram os movimentos terríveis para o mundo, mas o maior avivamento saiu também dali de São Francisco, entre 63 e 73. E Deus falou comigo: o que você está fazendo na área da Flórida? Eu quero você na Califórnia. A Flórida tem muita luz, eu quero você no lugar que tem trevas. E aí nós começamos um projeto lindo e maravilhoso que se chama Revival. Nós estamos tirando os jovens de dentro da igreja nos Estados Unidos e levando para as ruas para pregar o evangelho e alcançar pessoas para Jesus. Tem sido lindo isso. E aí a gente olha para a vida de Abacuque e a gente pensa assim: rapaz, mas que vida que esse cara teve. E aí não tem jeito, aí tem que reclamar do diesel que aumentou, da gasolina que aumentou, do arroz que aumentou, tem que reclamar do salário que está baixo. E aí começa aquele tanto de gente na igreja reclamando. Eu acho que essa igreja não é assim. Eu acho que quando a gente vai abastecer o nosso carro, a gente fala: que legal, o preço está uma bênção. Quando a gente recebe o nosso salário, que não aumenta, a gente fala: que joia, o nosso salário não aumentou, está uma bênção.
nós não reclamamos. Quando a gente vê a justiça julgando, a gente fala, oh, glória a Deus, colocou na cadeia mais um. E que coisa linda. A gente não reclama de nada, a gente é, ó, joia. A gente é crente que não reclama. Mas essa não é a realidade de Abacuque. Ele reclamava. Sabe por que eu amo a Bíblia, irmãos? Porque o Espírito Santo ele fez questão de apontar todas as qualidades dos filhos de Deus. E dizer, olha, Abraão é o pai da fé. Mas ele entregou a mulher dele aí para o outro aí também. E ele era mentiroso. Ele fez questão de dizer, olha, Moisés é um grande libertador. Mas ele matou um cara. Davi era um tremendo adorador. Mas ele adulterou, matou e aí vai. Pedro era o cara que andou por pessoas, mas também negou Jesus algumas vezes. Eu acho que a Bíblia, se a gente começar a ler a Bíblia, revelando a nossa humanidade, eu não estou humanizando nada, revelando a humanidade das pessoas, nós vamos ser mais compassivos. E nós vamos parar de atirar pedras, nós vamos ver que isso faz parte da nossa vida, olhar e não estar satisfeito. Olhar e não achar que está legal. Porque a gente fala em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Sim, a gente olha, a gente fala, não estou satisfeito, eu não estou feliz com o que está acontecendo, mas graças a Deus por tudo isso. Graças a Deus porque eu tenho o Senhor. Graças a Deus porque o Senhor é o Deus da provisão. Graças a Deus porque o Senhor me trouxe consolo nessa manhã. Graças a Deus porque essa noite Ele foi o Pai que me trouxe paz, que me trouxe amparo. Graças a Deus porque na minha casa o meu marido nem ora pelos meus filhos, mas lá na igreja Deus usa alguém para levantar, para orar por essa juventude. Graças a Deus! Graças a Deus! Mas nós não podemos retirar a nossa humanidade. Nós não podemos, e eu acho que quando eu leio a Bíblia, eu vejo a humanidade sendo revelada, quem nós somos. Na íntegra. Até Jesus chorou. Até Jesus pegou o chicote e saiu virando mesa. Ele não pecou. E dizendo, olha, até Jesus falou, Jerusalém, você que mata os teus profetas. Quisera eu colocar você debaixo das minhas asas. Mas quando a gente vai lidar com as pessoas, lidar com os problemas da vida, e como Deus tem me falado isso, nós somos implacáveis e insensíveis. Implacáveis e insensíveis. E eu tenho tentado achar o equilíbrio nesse lugar de tempos difíceis. Diga assim, tempos difíceis. Aí alguém fala assim, pode estar difícil lá, mas Deus sempre tem uma terra de gozem para nós. Aí começa, né? Deus sempre tem um lugar bom para nós. Realmente, alguns até estão nesse lugar bom, mas outros falam assim, eu não estou vendo nada. Para mim não está bom, não. Eu lembro que alguns anos atrás, quando alguém chegava para mim e falava assim, pastor, estou sem emprego. Eu colocava a mão na cabeça e orava. E orava, e orava, e a pessoa ia embora. Aí a pessoa falava, pastor, não tem nada que comer lá em casa. Aí eu colocava a mão na cabeça, chorava e falava, Deus, traz provisão para o meu irmão. E eu falava, pode ir, meu irmão, que Deus vai te dar a provisão. Um dia Deus falou comigo assim, santo, não é sobre isso que ele está falando. Ele quer que você ore. Mas ele está dizendo assim, pastor, não tem nenhum empresário aí na igreja, não tem nenhuma porta de emprego. Será que o senhor não pode também ver com algum amigo seu? E aí eu comecei a fazer isso. Eu orava e dizia à noite, irmãos, a irmã fulana está precisando de trabalho. Logo aparecia alguém dizendo, não, manda ela ir lá em casa. Quantas pessoas o pastor Diego contratou na empresa dele? Quantas? Às vezes a pessoa chegava que estava passando necessidade. Aí eu aprendi, eu orava e tirava uma oferta, 50, 100, 1000, dava para a pessoa e dizia, não, ó, eu vou pagar, nós vamos levantar um grupo para pagar o teu aluguel essa semana, esse mês. Nós vamos levantar um grupo e mandava levar cestas, entrava no supermercado, a gente enche o carrinho, né? A gente chega, olha, a geladeira é cheia. Mas às vezes a gente sabe que tem alguém lá na igreja precisando de alguma coisa e aquela cesta ali é R$64, mas se a gente pôr aquela cesta no carrinho, vai faltar lá em casa, vai faltar nada, irmão. A lei da semeadura, ela é exata, aquilo que o homem semear, ele vai colher. E eu olho para esse cara chamado Abacuque, em tempos tão difíceis, e esse cara reclamando o tempo todo, eu falei, por que Ivanildo me deu esse texto? Podia me dar um texto mais assim, de avivamento, aquela coisa, e eu não consegui enxergar outra coisa que não fosse um cara que reclama. Até quando, Senhor? Até que hora? Como eu sei que ela é profeta, eu acho que Deus falou com ela. Acho não, tenho certeza.
E eu falei, Deus, eu não vou sair do texto. E eu perguntei, o que nós podemos aprender com esse homem? O que nós podemos aprender em dias difíceis? Irmãos, precisamos orar muito pelo Brasil. Eu saí da Força Aérea, mas eu ainda faço parte de alguns grupos. Tenho muitos relacionamentos com o pessoal de segurança pública. Aqui e no Brasil. E precisamos orar pelo Brasil. A verdade é essa. Precisamos orar e orar muito esse ano. Esse é um ano decisivo. Eu não estou falando que você deve votar nesse ou naquele. Eu estou falando que você deve orar. Orar muito. Porque a decisão que tomarmos esse ano vai implicar, e muito, o que vai acontecer nos próximos 4 anos. Pensa que, escatologicamente, as coisas vão piorar. Sim, não tem como. A Bíblia diz isso. Mas eu escutei uma canção aqui que mexeu muito no meu coração, dizendo que a noiva clama porque ela antecipa a sua vinda, e eu creio muito nisso. Que os dias estão sendo abreviados porque nós estamos clamando. Mas há uma igreja que não clama mais. Há uma igreja que só reclama. É diferente de clamar. Apesar que termina com a mesma clamar e reclamar. Clamar e reclamar. Só murmura. Que só vê desgraça. Que só vê problema. E aí eu tirei alguns ensinamentos. Eu quero ser rápido aqui. Não vou demorar mesmo. Rápido. Porque eu acredito que Deus já fez tanto nessa manhã. Através da adoração eu fui tão ministrado. Eu acho que eu nunca fui tão ministrado nessa igreja. Durante esses anos que a gente se conhece. Como eu fui nessa manhã, né? Na adoração. Um bálsamo veio sobre a minha vida. Um refrigério. Né? Eu estou mais de 3 meses praticamente dormindo muito pouco. Correndo muito. Saindo de um lugar para o outro. Ontem eu não consegui cumprir os meus compromissos. Ontem eu tive que ligar e falar, não dou conta, irmãos. Tive que falar não pra gente que eu amo demais. Não dou conta. Você começa a ter que saber para onde Deus quer te levar. Porque eu não posso mais ir visitar o neném que nasceu agora. Porque agora eu tenho que ir na casa da irmã, que o marido dela está infartado. Eu não posso. E a irmã tem que entender que eu não posso mais ir lá. Não posso ir, não é porque o filho dela não é importante. Mas porque agora Deus está falando comigo, vai para esse lugar aqui. É nesse lugar que eu quero você. E aí ontem eu tive que falar não para vários filhos que eu tenho ministeriais. E eu falei, depois de 10 anos é a primeira vez que eu estou falando não para vocês. E é não. Porque eu preciso caminhar na direção de Deus. O que nós podemos aprender com o profeta Abacuque em tempos de crise? Primeiro, nós aprendemos que crises fazem parte da vida profética. Vai ter crise aqui em cima do altar. Vai ter crise aí, vai ter crise no meio da palavra, vai ter crise no som, a hora que começou, fez... O Sam tentou cantar aqui, o microfone não saía. Vai ter crise no casamento, vai ter crise na escola dos seus filhos, irmão, vai ter crise. Depois que Adão pecou, vai ter crise. Tem muito profeta dizendo, é paz, é paz. Vai ter crise. Se chamou para orar pelas crianças e pelos adolescentes, pode saber que foi livramento de Deus, irmão. Pode saber que foi. Porque Deus interrompe o culto. E na hora que ela chamou, Deus falou, eu estou livrando. Não foi uma oração qualquer. E nesse momento de oração, tem crise. Crise no céu, crise no coração de alguém que está sentado e está assim, será que eu vou lá orar? Ou será que eu fico sentado? Será que alguém passou por isso aqui? Com quem que eu vou orar desses aqui? Alguém sentiu isso? Porque eu percebo isso. Crises fazem parte da vida profética. Até quando, Senhor? Até quando? Diz Abacuque, lá no capítulo 1, versículo 2. Até quando? O Senhor não vai olhar para nós? Mulheres que não podem ter filhos. Ontem, eu recebi na minha igreja, acho que já mais de 80 mulheres que não podiam ter filhos se engravidaram. Nós cremos nisso, nós carregamos isso. Mulheres que têm gêmeos, sabemos que é Jesus que faz. Mas sempre que tem uma mulher que não pode ter filhos, eu falo, eu quero orar por você.
E aí nós temos um casal na nossa igreja que o médico disse, não, você não é o problema, o seu marido é o problema. E não tem jeito. Ele precisa fazer o tratamento. Ele precisa tomar o remédio para ver se tem uma possibilidade. Eu fiz o casamento dele. E no casamento dele que eu fiz agora, ele disse o seguinte, Deus me deu uma esposa e me deu uma filha. Porque Deus sabe que eu nunca vou poder ter filhos. Então ele casou com uma moça linda e ela tem uma filha de 5 aninhos. E ele falou, Deus é tão perfeito que ele me deu uma esposa e junto com a esposa ele me deu uma filha. E essa é a filha que eu vou ter. E eu ouvi isso no casamento dele, ele dando na hora dos votos, e eu perguntei para a mulher dele, eu falei, o que foi que o seu marido tem? Ela falou, ele não pode, ele tem um problema seríssimo. Falou, ele tinha. Ontem à noite ela veio me presentear com o teste de gravidez, ela está grávida. É o primeiro homem que eu oro e engravida. Porque geralmente eu orava só com a mulher. Vai ter crise! Muita crise! É normal você dizer até quando. Quantos aqui já disseram? Por favor, sejam verdadeiros. Quantos aqui já disseram? Até quando, Senhor? As irmãs que não casam. Oh, Deus, você esqueceu de mim. Até quando eu vou ficar solteira? Os varões que não casam. Até quando? Você está lá na sua empresa trabalhando, quando vai vir a promoção, você tem certeza que é você, e a promoção é dada para outra. Até quando? Está se identificando aí, filha? Diga assim, profetas também tem crise. E você precisa aprender isso, faz parte da vida humana, da nossa vida. Muitas vezes nós vamos perguntar a Deus até quando, até que hora, até que momento. Irmãos, existe uma mensagem, a igreja é triunfante, sempre vai vencer. Mas existe uma mensagem que nós queremos passar para as pessoas, que adoecem mais elas do que se nós disséssemos para elas, eu vou chorar com você. Por que a Bíblia diz chorar com os que choram? Por quê? Alguém me responde aí. Nós estamos numa manhã profética. Por que a Bíblia manda a gente chorar com os que choram? Por quê? Porque alguém vai acordar em crise. Alguém não vai acordar feliz. Alguém vai acordar, em nome de Jesus, não vai acontecer com os filhos de vocês. Não vai. Mas eu já tive com meu filho alguns dias internado. O Davi, que vai casar esse ano, o Davi teve uma doença terrível. Terrível. Mais de 21 dias vomitando e com uma diarreia brava. E eu, ajoelhado na cama dele sem dormir, eu dizia, você pode até levar, Senhor. Você pode até levar. Mas, por favor, permita que meu filho viva. Permita que eu viva para ver os meus netos. Permita. E eu lembro que nós tínhamos já dado milhões de remédios. Eu tinha ido na Força Aérea, eu tinha consultado com os médicos, eu já sabia tudo que tinha que comprar. Mas aí, naquele dia que o Davi piorou, eu disse assim, a gente fez muitas coisas menos uma. Ela falou o quê? Eu falei orar. Orar mesmo. Nós dois juntos. Colocamos a mão na cabeça do Davi e oramos. E dissemos, Senhor, essa infecção tem que acabar hoje, aqui e agora. Mas até chegar nesse lugar, foi crise, 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 crise e crise. Gente que entra em crise porque tem um chamado pastoral, mas está com medo de assumir esse lugar. Tem um chamado profético, mas está com medo de assumir esse lugar. Tem um chamado para cuidar de vidas, mas está em crise. Crise fazem parte da vida dos filhos de Deus. Depois de Adão, todos nós vamos ter crise. Olha para quem está do seu lado e fala para ele, seja bem-vindo. Você está parecendo profeta do caos, pastor? Não, não é isso não. Que faz parte. Segundo, nós aprendemos com Abacuque que Deus responde aos seus filhos em tempos de crise. Oh, glória! Dá glória a Deus aí, irmão. Mas pode ser que a resposta não seja boa. Pode ser que a resposta não seja o que você queira.
Pode ser que a resposta não esteja alinhada ao que você deseja. Mas não é isso que a igreja ensina? Ora com fé, porque Deus vai te dar. Irmão, eu sou bom para desconstruir coisas, depois eu construo. Porque eu quero te alinhar. Nem tudo aquilo que você quer é o que vai fazer bem para você. Tem uma garota na nossa igreja que ela adquiriu uma enfermidade. Ela não pode comer doce. Não pode. E a gente tem orado por ela. Ela é jovem, linda, maravilhosa menina. 14 aninhos, 13 aninhos, linda. E aí ela anda com um equipamentozinho assim, que vai medindo a glicemia dela. E tem hora que ela chega para a mãe dela e fala: ai mãe, tá todo mundo tomando sorvete, deixa eu tomar também. E a mãe diz: não, filha, hoje você já comeu um pedaço de bolo. Tem dia que Deus fala: não, filho, hoje você já comeu um pedaço de bolo. Hoje você não pode ter isso. Hoje eu não vou te dar isso. Vocês duas aí engravidou pertinho, né? Vocês combinaram, eu tenho certeza. Isso é coisa de militar, cara, que chegou um pro outro e fala: vamos combinar para nós dar um prejuízo só pro velho. Ah? Essas meninas já apanharam, não já? Já. Algumas vezes? Meu Deus do céu, eu imaginava que não. Com essas carinhas, né? Mas você vai ver quando você começar a corrigir seu filho. Tem uma senhora ali que vai falar: por que tudo isso? Por que você está fazendo isso com o menino? Porque pai conserta e avô conserta mais ainda. Hã? Meu pai e minha mãe, quando ia corrigir os meninos, não faz isso. Mas as disciplinas que elas receberam tornaram-as mulheres de Deus. Esses dois meninos aí não casou com umas menininhas. Eles casaram com umas profetas. E a Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher encontra um tesouro. E a Bíblia não manda a mulher morrer pelo homem, mas manda o homem morrer pela mulher. Olha para ele e pede o cartão de crédito agora. Black. Então, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e nós pensamos que Deus não... Ele vai responder. E sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque? Fui eu que mandei esses inimigos aí para atormentar vocês. Ah, aquele meu chefe é do cão, pastora. E talvez é só a lixa que Deus está usando para fazer você se tornar uma pessoa melhor e orar por ele. Aquela minha chefa, eu preciso de um alto emprego, porque é uma perseguição. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e injuriando disserem todo mal contra vós. É bem-aventurado. Irmão, você não sabe o que é ser um crente numa academia militar lutando contra 400 alunos não crentes e sendo perseguido todos os dias porque você ama o Senhor. E Deus mudar essa história. E Deus mudar. E Deus mudar. Foi Deus que enviou os babilônicos, porque Israel não estava no prumo. Irmão, eu vou falar de coisas que, enquanto prego, eu preciso ser profeta. Você está no pecado, você está achando que Deus não vai enviar inimigos. Você está maltratando a sua mulher, você acha que você vai ser abençoado aí fora? Se não me engano, 2 Pedro 2 diz que o homem que maltrata a sua esposa, Deus não ouve a sua oração. Não ouve! Não escuta o seu clamor. O céu fica fechado. Vou perder os maridos aqui hoje. Que as mulheres vão falar: olha, me trata bem, senão Deus não ouve sua oração. Me leva no shopping. Não, olha, me leva para cortar o cabelo. Mas a Bíblia está dizendo isso. Fui eu que enviei os inimigos. Quantas vezes na minha vida militar, no meio da perseguição, o Senhor falava comigo: Santo, eu estou te adestrando. Eu lembro de um coronel amigo meu que ele falou: eu vim para a Força Aérea, ele era aspirante. Eu vim para cá para provar para você que você é um pastor e você é um vagabundo. E você vai cair, cara.
Não vem com essa palavrinha aí de santidade, não. Irmão, ele mandava eu fazer curso nos lugares, só lugar que era problema. E quando eu voltava, para ficar longe da minha esposa. E quando eu voltava, ele falava, e aí, adulterou? Pecou? Eu disse, não, fiquei orando. Ele falou, não acredito, cara. Eu te mandei lá para Recife, eu te mandei lá para Natal, eu te mandei lá para onde tem as mulheres, que tem uns esquemas, e você não fez nada. Eu disse, não, sou apaixonado pelo meu Deus e pela minha esposa. 8 anos depois ele bate na porta da minha casa, viaja 70 quilômetros, já era capitão, chega lá fardado. Quando eu abri a porta, eu levei um susto. Ele olha para mim e fala, vim entregar minha vida para Jesus. Mas até lá foi 8 anos de crise. 8 anos de embate. As respostas que muitas vezes nós queremos nos tempos das crises podem não ser as respostas que a nossa alma deseja, mas são as respostas que o céu tem. E nós precisamos entender isso e viver debaixo disso e se apropriar disso. Porque a nossa fé é a chave para atravessar tempos difíceis. É a nossa fé que vence o mundo, irmãos. É a nossa fé. E às vezes, ontem eu escutei um jovem garoto pregando, um evangelista de 27 anos, ele junta 14 mil pessoas em Brasília. E eu vi ele dizendo assim, nós estamos normatizando a fé pela ciência. Olha, a ciência está tentando explicar o que é inexplicável, mas ainda assim nós abraçamos a ciência. Em tudo tem que ter equilíbrio. Ciência é boa, mas nada vai além do que Deus pode fazer. Há coisas que a ciência não vai explicar. E pode ser que Deus esteja respondendo para você. Deus deu 2 respostas para Abacuque. Ele falou, não, vocês vão para o exílio, mas eu também vou tirar vocês de lá. Em qual tempo? 70 anos depois. Se você não está aguentando 2 dias de crise, imagina esse povo que ficou 70 anos em crise. Então, quanto mais rápido eu entendo o propósito de Deus para minha vida, quanto mais rápido eu entendo aquela situação, mais rápido eu saio daquele lugar. Israel ficou 70 anos naquele lugar, porque demorou 70 anos para eles entenderem. 70 anos para eles compreenderem. Terceiro, nós aprendemos com o profeta Abacuque que em tempos de crise eu preciso adorar. Posso ouvir? Glória a Deus? Aí tem uma música antiga que ela é meio perigosa. Fala assim, Deus não rejeita a oração. Mas Deus rejeita. Deus rejeita a oração. Não tem oração que Deus não ouve, não. Assim, rapaz, ou ouve, ele fala, não, isso aqui tá fora. Olha essa, ó a segunda, Pedro, que diz que o marido que maltrata a mulher, Deus não ouve sua oração. Então rejeita. Vocês sabem que tocar essa música? Vocês tocam ela aqui? Toca. Assim. Aí ela fala, tem no telão aí? Só põe no telão pra gente. Ela fala, Deus não rejeita a oração. Oração. Nunca vi. Ou ficar. Coitado do Jó. A Bíblia diz que ele é justo, íntegro, se desviava do mal. Oh, meu Deus do céu, não deixa eu fazer isso, não. Ele era justo, íntegro, se desviava do mal, e ele estava aonde? Aonde? Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta o que Deus... Quem gosta de esperar? Levanta a mão. Quem gosta de esperar? Mas você canta, não canta? Achou aí? Põe pra mim. Basta esperar. Põe no basta já. A gente precisa entender o que a gente canta. Basta somente esperar o que Deus... Quando Ele estende... Agora sim, vai lá. E aí? Passa aí. Mais uma, né? Tá sofrendo louvo, antes, é. Tá. Não importa.
Teologicamente correto. Primeira parte também, porque é uma licença poética, tá? Se alguém fizer o recorte, a primeira parte também, porque é uma licença poética, então é aceitável. Mas a segunda parte é totalmente teológica. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Volta um pouquinho. Desce, né? Basta, né? Continua próximo. Refrão. Próximo. Não importa, louve. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você está sofrendo, importa ou não? Quando você está em crise, importa ou não? Quem que na hora da crise está falando assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque eu estou sofrendo, que alegria gostosa, Satanás está me batendo, ai, que coisa boa. Quero ver, porque não foi o que Jesus Cristo disse? Satanás está te peneirando aí, Pedro. 3 vezes eu tive que entrar na frente. Não é isso não? O que foi que o diabo fez? Que Deus falou? Vai lá e toca no Jó. Aflige ele. Só não mata ele. Importa ou não importa? Importa. Sua dor importa. Sua luta importa. Sua crise importa. Seu sofrimento importa. Sua dificuldade importa. Mas ouve. Não tem. E ouve. Quando a minha esposa estava com câncer e o médico falou 1 ano para morrer. Irmão, aquela é a mulher da minha vida, eu não conheço outra. Nem quero. Nem quero. Estamos juntos há 34 anos. Não conheço outra. 29 anos fazer agora de casamento. Não conheço outra. Me apaixonei por ela quando ela tinha 15 anos. E eu achava que ela tinha 18. Ela me enganou. As mulheres fazem isso. Casamos, ela tinha 18, eu tinha 22, 6 anos mais velho. A mãe dela teve que assinar pra gente casar. Hoje acho que não precisa mais, nos 18 não precisa mais. Agora, naquela época era assim. E é a mulher na minha vida. E aí, quando ela tem um câncer, irmão, que crise! Encontrar Deus nesse lugar, é isso que Abacuque está dizendo. Como é que eu vou te encontrar? Como é que eu vou te achar? Quando eu abro a minha geladeira não tem o que eu quero. Como eu vou te achar se meu filho está doente? A igreja precisa ser mais humana. Precisa, irmãos. Nós estamos tratando as pessoas como se fossem robôs. Nós estamos tratando as pessoas como se a cura fosse assim. Nós não queremos um avivamento para restaurar pessoas. Nós queremos um avivamento por causa de sinais. Não é porque queremos Cristo. Abacuque está numa crise terrível que nós brasileiros nem pensamos o que é isso. Ninguém falou de nos invadir. Ninguém nos falou de nos sitiar. Ninguém nos falou de colocar as nossas esposas presas, sendo estupradas por babilônicos, mulheres judias, dançando em volta de estátuas de pênis, de vagina, jovens se prostituindo na frente daquilo tudo. Abacuque está vendo o que vai acontecer. Ele está em crise. Ele está dizendo, e agora, Senhor? E Deus está dizendo, é para lá que vocês vão, que vocês não quiseram me ouvir. E é engraçado que Deus fala, é a nação toda. É a nação toda. Mas Abacuque descobre que no meio da crise há espaço para adorar. E aí no capítulo 3 de Abacuque, são poucos capítulos, leia isso, leia 3 capítulos só, leia! Ele transforma a sua crise numa canção de adoração. Você já imaginou transformar sua dor numa canção? Eu já escrevi 500 canções. Muitas gravadas, está no Spotify. Muitas. Outras amigos gravaram. Agora mesmo lá na Califórnia, um pessoal gravou 3 canções nossas. Mas é uma canção que eu escrevi. Ela fala, milagres acontecem quando a gente não tem mais forças para continuar.
E quando nós olhamos à nossa frente, a gente só vê o deserto. Eu sei que, de alguma forma, tudo cogita em meu favor, ainda que as nuvens sejam negras. Às vezes, nós estamos... Eu não vim ser melancólico nessa manhã, mas eu vim trazer um pouco de humanidade. Uma vez uma mãe me procurou e falou: irmão Sandro, eu tinha 22 anos de idade, 21. Eu era o Sammy da guitarra. E a irmã saiu de casa correndo, dizendo que ela tinha certeza. Eu não sabia disso. Ela chegou para mim e disse: ore pela minha filha. Olha como são as coisas. Ore pela minha filha. E eu falei: o que aconteceu com sua filha? Ela foi diagnosticada com câncer no útero. E o sonho dela é ter filhos. Aí eu chamei o pastor. Pastor, vem cá. Vamos orar com a irmã aqui. Aí o pastor orou, a irmã foi embora, nunca mais voltou na igreja. Nunca mais ela voltou. Um dia ela volta. Eu já era pastor, estava pastoreando a igreja, e eu saí pela igreja e vi ela sentada, porque a igreja era em frente à BR, e tinha uma escadinha. E eu falei: ué, irmã, a senhora está sentada aqui na escadinha? Ela: todo domingo eu faço o culto daqui. Eu falei: por que a senhora não entra? Ela falou: eu tenho uma mágoa contigo, pastor Sandro. Eu era só o irmão Sandro. Eu não tinha experiência. Eu falei: o que aconteceu? Eu sempre fui de oração. Mas eu estava na minha casa e Deus me falou que você ia orar e minha filha ia ser curada. E o senhor não se preocupou com a dor da minha filha. O senhor chamou uma outra pessoa para orar e saiu. E eu falei para ela: irmã, eu não posso carregar esse peso. Eu era um menino. Nem de Bíblia eu conhecia direito. Estava me convertendo ali. Mas eu quero te pedir perdão. Ela me abraçou, nos acertamos ali. E depois daquele dia, nunca mais eu desconsiderei nenhuma dor, irmãos. Ó, meu dedinho mindinho tá doendo. Vamos orar. Ai, pastor, eu tô aqui com meu casamento, irmãos. Oramos hoje aqui por divórcio. Mas eu já sentei várias vezes para ajudar pessoas a sair desse lugar. E vou te falar, quem tá nesse lugar sofre mais. E os filhos. Porque quando os pais pensam em se separar, eles não pensam nos filhos, eles pensam no seu bem-estar. Mas quando eles casaram, eles não pensavam que ia ter filhos. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém. E é nesse lugar que Abacuque transforma a crise em adoração. É nesse lugar que a gente tem que dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva. Isso é um cântico. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que Abacuque não pede para avivar a obra no início? Por que ele não pede para avivar a obra ao final? Diga: por causa dos processos. Ele sabia que se não fosse uma constância, que se não fosse sempre as coisas, não funcionaria. E é aqui que ele abandona a plataforma das queixas e entra na plataforma da glória. É aqui que ele começa a mudar toda a situação da sua vida. Você pode reclamar, você pode não estar satisfeito, mas você tem que pegar tudo isso e transformar numa canção de adoração, porque a adoração tem poder para transformar os ambientes. E esse clamor de Abacuque, ele é devolvido a nós no nascimento do Messias. Esse clamor de Abacuque é devolvido a nós na descida do Espírito Santo de Deus. O clamor de Abacuque foi que trouxe para essa manhã esse louvor cheio de graça, profecias que foram liberadas, pessoas que foram tocadas, pessoas que... Foi esse clamor. Ou seja, no meio da sua crise, você pode escrever uma canção que vai mudar a história dos seus filhos, que vai mudar a história da sua casa, que vai mudar a história da sua família. Isso é lindo quando você começa a ler. Quarto, nós aprendemos com ele
o quanto é importante não só adorar, mas encontrar Deus no meio das crises. Não só adorar. Põe para mim aí no 3, no versículo 3 aí, põe para mim aí, 3:3. Eu me deparei com Temã e Parã. Deus veio de Temã e do monte de Parã. Temã era o lugar mais desértico ao sul de Israel. Nada que se fizesse gerava. Nada do que se plantar colhe. Mas ele está falando, lá no deserto Deus vai fazer nascer rio. Lá no deserto Deus vai fazer nascer rosas. Lá no deserto Deus vai plantar um jardim. Deus vem de Temã. Eu não sei aonde é o seu Temã. Eu não sei aonde é o seu deserto. Mas quando você começar a adorar, Deus vai fazer mananciais brotar nos lugares mais desérticos da sua vida. Vão nascer flores. E aí ele diz, e do monte de Parã. Parã era o lugar aonde Deus entregou as leis, o Sinai. Ou seja, ele é Deus que governa os mares e ele é Deus que governa os montes. Não importa onde você esteja, o Senhor é aquele que tem o domínio e o governo de todas as coisas. O Senhor é aquele que te guarda, que te protege. Ele é contigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Aprenda a transformar a sua crise numa canção de adoração e aprenda a encontrar a Deus nessa adoração. Porque às vezes a gente adora, mas a gente chora, mas a gente não encontra Deus na adoração, sabia? Às vezes a gente prega, mas a gente não encontra Deus no meio da pregação. Às vezes a gente profetiza, mas Deus não está no meio da profecia. Diz a Bíblia que o profeta Elias entra numa caverna. Vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Vem um fogo, Deus não estava no fogo. Vem uma tempestade, Deus não estava na tempestade. Mas aí vem uma brisa suave. Irmão, tem dia do terremoto. Nós que somos pentecostal, então, é terremoto é que mexe com nós. É a tempestade. Ó, a tempestade. É isso que mexe com nós. Mas tem dia, irmão, que Deus quer mexer com a gente. Que a gente tá nervoso. Que a gente tá chateado. Porque a gente tá em crise. Que a gente tá triste. A gente não quer terremoto. A gente quer paz. A gente quer uma brisa. O profeta Elias já tinha visto o fogo. Já tinha visto a tempestade. Já tinha visto o terremoto. Ele agora está em depressão dentro da caverna. Eu acho isso lindo. Deus mostrar que profeta fica deprimido. Não, mas depressão é coisa do inferno. Depressão é coisa da humanidade. Tomara que você pare de tomar os seus remédios rápidos e Deus te cure hoje, como foi profetizado. Mas talvez para Deus te curar não é de um terremoto que você precisa. Você precisa de um... Recebe aí, irmãos. Recebe aí, porque eu fui ministrado demais por essa palavra. Quando eu chegava em casa, meu pai alcoólatra, querendo quebrar tudo. Cadê o tecladista? Não sei se você vai dar conta de cantar aquela música do... dele mesmo. Daquele. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te... meu pai quebrava tudo, irmãos. E eu tinha vontade de prender meu pai, algemar ele de vez em quando. Mas eu tinha que ser pastor do meu pai. Eu chegava e falava, ele gritando, eu chegava e falava, por que você... Minha mãe, crente, minha mãe mulher de oração. Ontem eu levei minha mãe para ver a casa que eu tô comprando, depois de tantos anos. Ela chorou e ela falou, Deus é bom, meu filho. Eu falei, mãe, tem umas prestaçãozinhas aí, mas...
Deus é fiel. Ela falou, seu pai podia estar vivo para ver isso. Falei, não, mas a senhora tá. Quando meu pai queria quebrar tudo, irmão, eu queria quebrar ele. Porque só eu de homem, 2 irmãs. Meu pai querendo agredir minha mãe e minhas 2 irmãs. Mas eu chegava e falava, pai, e ele, o que é que você veio fazer aqui? Você já casou? Bêbado. Vai tomar conta da sua vida, rapaz. Pai, e que te amar, cara. Vim aqui para ser seu amigo. Aí ele mansava. Sentava do meu lado e a gente ia conversar. E a gente ia conversar. E aí eu ensinava meu pai a encontrar Deus no meio da crise. Deus te coloca na sua casa. Você está esperando um avivamento na cidade. Mas você precisa promover um avivamento dentro de você primeiro. Você precisa encontrar Deus dentro de você. Ele não mora fora, ele agora mora dentro. Imagina eu, o único filho homem. Durante 20 e tantos anos, 20 e tantos, 40 anos, 46 anos vendo meu pai chegar diversas vezes bêbado. Quando eu era pequeno não tinha muito o que fazer. Só chorar. Mas depois eu me tornei o protetor da minha família. E eu não queria que minha mãe divorciasse do meu pai, que eu sempre fui contra, porque meu pai só era ruim quando ele bebia. Ele ficava às vezes 2, 3, 4 meses sem beber, mas quando ele bebia... Dos 3 filhos, o que mais Deus tem abençoado sou eu. Diego conhece a nossa história. E Deus fala comigo, porque você nunca defendeu o divórcio. Para mim ele fala isso. Eu entendo. Eu cuido de divorciados. Mas quando alguém pergunta, pastor, devo divorciar ou não? Às vezes eu falo assim, olha, tá tendo agressão? Tá, denuncia. Denuncia. Porque vocês são agentes da lei para cumprir a lei. E Romanos 13 diz que aquele que não obedece à lei vai ter que obedecer à autoridade. Vai na cadeia. Quem sabe lá dentro ele não vai se converter. Eu tenho muito cara que se converteu dentro da cadeia. Não posso compactuar com violência. Aprenda a encontrar Deus no meio da crise. Quinto e último. Viva na eternidade. O profeta Abacuque, lá no versículo 17 do capítulo 3, ele fala algo que eu acho que é tremendo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, aleluia, todavia eu escolho andar na eternidade. Eu escolho encontrar com ele no deserto, no monte, no meu carro, no meu quarto, no meu serviço, no meu emprego, dentro do ônibus. Eu escolho encontrar com ele nos oceanos, nos mares, nos aviões. Eu escolho encontrar com ele nos desertos. Eu escolho estar com ele na eternidade. Isso não é avivamento, irmão, então eu não sei mais o que é avivamento. Eu não sei o que é. Muitas pessoas olham para mim e dizem, eu estou esperando um avivamento. Eu falo, olhem para mim. E eles falam, você é muito soberbo. Eu digo, não, olhem para mim. E aí? Está aqui dentro. Está aqui dentro. E por onde eu passo, eu quero colocar ele para fora. Se eu entro numa casa, a casa está em crise. Se eu entro num lar, o lar está em crise. Se eu entro numa família, agora imagina se você começar a fazer assim também. Quantas famílias vão vir para essa igreja e vão dizer,
depois que a Maria entrou aqui em casa, depois que a Fernanda entrou aqui em casa, depois que a Cristina, depois que a Gumercinda, depois que a Zeferina, depois que a Josefa, depois que o Pedro, depois que o Augusto entrou aqui em casa, depois que o meu filho se converteu, depois que tem que ser antes de você e depois de você. O problema é o que você está fazendo antes. Talvez você está distraído. Havia uma profecia, Sami, que meu pai se converteria 3 dias antes da morte. Não sei se eu já contei isso aqui. Se não contei, eu vou contar. E vou contar de novo. E essa era uma profecia que foi dada para minha mãe. Ela era obreira da Universal do Reino de Deus, minha mãe. Hoje ela está comigo. Quando foi no mês de janeiro, o senhor me visitou e falou: esse ano eu vou levar o seu pai. E eu disse: mas ele não é crente. Irmão, eu pregava para todo mundo. Não tem beco, não tem. Mas meu pai era o meu tendão de Aquiles. Era meu pai. Eu não conseguia acessar o coração dele. De muito respeito que eu tinha pelo meu pai. No dia 6 de junho, meu pai morreu. E houve um desespero dentro de mim. Um desespero. E eu disse: estamos indo para o céu e não vamos encontrá-lo. E aí eu fui socorrista durante 4 anos. Respiração boca a boca e massagem cardíaca. Chamei o Davi, meu filho, e disse: enquanto eu faço, avisei para minha irmã, chama o SAMU, chama. Estamos lá, aquele desespero, e respiração, e nada. Peguei até um Covid, porque meu pai estava com Covid. E estamos lá fazendo respiração e nada. E aí, 10, 15 minutos, nada. E eu saí, olhei para o céu. E eu falei: que crise, Deus. Irmão, é uma sensação terrível você dizer: só falta ele. É uma sensação terrível você saber, Bíblia, não vou encontrá-lo na eternidade. Então eu dei um grito: devolve meu pai, Deus! Eu ainda preciso pregar para ele. Meu filho grita e fala: volta aqui, pai! Meu avô está voltando, meu avô está voltando, meu avô está voltando. Aí eu volto desesperado, olho e vejo ele voltando. Olho para ele e ele: o que está acontecendo, Sandro? Eu falei: pai, pô, 5, 10 minutos depois, sem respirar. O cara está perguntando, eu falei: milagre. Falei: pai, Deus te deu uma chance. O SAMU chega, os médicos olham, eu tenho amigos, chegaram muitos carros, muita gente foi me atender lá em casa. O coronel, amigo meu, mandou escolta para me ajudar nisso. Coisas que Deus faz, que a gente não é digno de nada. O pai volta, e aí Deus fala: tô te dando uma chance, não é para ele não. Não é pro seu pai que tô dando uma chance, é para você. Porque você prega para todo mundo, mas você não tem coragem de falar para ele que eu amo, que eu sou. Então eu comecei devagarzinho. Bença, pai, Deus te abençoe. Vê, pai, Deus te ama demais. 6 meses. Pai, não tem ninguém igual a Deus. Meu filho, não tem não, ele me deu uma chance. O homem que era duro começou a ficar. E eu comecei a construir canções no meio da crise. No dia 29 de novembro, eu estava fazendo missões no Pará. Diego estava comigo. E aí meu pai tem, de novo, um colapso. E eu falei: Deus, ele está discipulado direitinho, só falta eu fazer o apelo. Meu pai entra em falência múltipla de órgãos. E eu fico com meu pai 19 dias no UTI.
Todos os dias eu mandava um pastor lá. E eu falava, prega para ele. E faz o apelo. Diga assim, tem coisas que eu que tenho que fazer, diga. Vai começar em você, o avivamento começa em você. Não é no seu marido. Ah, meu marido não ora. Então ora. Para de reclamar. Meu marido não acorda de madrugada. Acorda, o encargo é seu. Começa, continua. Vai batendo na porta. Vai batendo na porta. Vai batendo, vai batendo. E ela vai abrir. 3 dias antes dele morrer, o pastor Cleif estava comigo e falou, seu pai está acordado e ele não quer falar comigo, ele quer falar com você. E eu falei, meu Deus do céu, cara, você pregou para ele? Não. Aí eu entro no UTI, ele estava com tráqueo, ele olha para mim, e eu, tudo bem, pai? Ele estava falando só por movimentos. Você sabe quem está aqui? Eu falei, a Marli e ele. É o Sandro dele. Falei, a gente precisa resolver um problema. Qual? Fez aquela carinha assim. Segura na minha mão, pai. Segurou. Você foi um bom pai. Sempre. Tudo que eu sou de caráter foi construído através de você. Agora não é hora de falar de eu. Agora não é hora de falar de maltratou minha mãe, que não sei o quê, que não é hora disso. Agora nós estamos tratando de coisas sérias. Muito sérias. Pai, ninguém vai para o céu porque é bom. Só uma maneira de a gente se encontrar. É você reconhecendo que você, pai, é um pecador e que você quer que Jesus entre no seu coração. Eu sei que você não está falando, mas se você concorda com isso, aperte a minha mão 2 vezes aí. Eu disse para ele, seja bem-vindo. Você faz parte agora da melhor família que existe. Eu não tenho água para te batizar aqui, senão eu ia te batizar aqui agora. Mas o Senhor vai te receber no céu. 3 dias depois, meu pai entra, então, em colapso total. E minha mãe não tinha condições de visitar, minhas irmãs não tinham condições. Meu pai morreu no dia do aniversário da minha irmã mais nova. E eu entro ali na UTI, o médico não deixa eu entrar. Eu falei, doutor, deixa eu entrar. Ele falou, não, seu pai está numa situação, não é bom. E aí o assistente social falou, este homem está comigo aqui há 19 dias e ele me ajudou a consolar diversas famílias. Ele também é pastor e ele foi socorrista. Eu acredito que ele tem condições de estar com o pai dele. O médico falou, não, se o assistente social está endossando, eu vou endossar. Aí eu entrei. Quando eu entrei, meu pai estava 170 batidas, 9 batidas. 170, 9. Assim, se arrebentando por dentro. E aí o médico falou, e aí? Eu falei, não, fica tranquilo. Ele gosta de música. O que você vai fazer? No meio da crise, eu vou adorar. Aí abracei meu pai. Falei, calma. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. E abracei ele e comecei a cantar essa música. Vem, Senhor, e me só pra te adorar
quer. Quando eu cantei em particular, fez assim. Aí veio os médicos, as enfermeiras, me abraçaram, chegaram lá e falaram, senhor. Falei, não dê mais nenhum choque nele. O peito dele estava azul, como a camisa daquele irmão que está ali, de tanto levar choque. O médico olhou para mim e falou, você sabe o que está acontecendo agora? Infelizmente, seu pai morreu. Eu falei, não, ele não morreu. Ele voltou para casa do pai. Ele voltou para a casa do meu pai. E eu pude ver o maior avivamento da minha vida. Naquele dia eu descobri que meu pai foi o primeiro missionário da minha família. Porque ele veio para Goiânia. E hoje eu sou o missionário das nações. A minha irmã é missionária das nações. A minha outra irmã é diaconisa. Naquele dia eu percebi o que é avivamento. Não é o que está acontecendo lá fora, mas é o que está acontecendo aqui dentro. No meio da sua crise, você pode gerar um avivamento. Fique em pé agora, meu irmão, comece a orar. Mas ore desesperadamente pela sua vida. Você precisa encontrar com o propósito da sua vida. Cadê as meninas da adoração? Cantem no tom de vocês, cantem uma canção que vocês quiserem cantar ao Senhor. Cantem o que Deus está mandando para vocês. Não o que eu quero. Senhor, o Senhor tem algo lindo aqui. Não, você não entendeu. Não adianta nada eu pregar se você não responder. Eu preciso que você responda. Olha, irmãos, nós vamos participar do maior avivamento. E Deus me falou que esse avivamento não vai ser como de Pensacola. Não vai ser como da Rua Azusa. Não vai ser como o avivamento de Londres, do país de Gales. Não vai ser. Eu falei, como vai ser esse avivamento, Senhor? Ele me disse, vai ser silencioso. As pessoas vão começar a experimentar algo dentro de si. E silenciosamente isso vai acontecer nos quartéis, vai acontecer nas ruas, nos shoppings, vai acontecer nos cinemas, vai acontecer. Você vai acordar de madrugada desejando a glória dele. O seu filho vai te abraçar e vai falar, mãe, o que está acontecendo? A sua filha, o que está acontecendo? Vai ser um avivamento gostoso, irmão. Vai ser um rio, aquele rio manso, não vai ser esse negócio aí escandaloso que a gente está vendo aí. Não, os botecos vão fechar silenciosamente. Os prostíbulos vão fechar silenciosamente. Anota o que eu estou falando. Vocês estão no melhor lugar, na melhor posição. Vocês estão no lugar onde a glória vai acontecer. Tem muito barulho aí fora, mas Deus vai vir silenciosamente. E um povo silencioso vai se levantar e vai manifestar a glória dele. Oh! Ore. Ore no meio da sua crise. Ore. O Senhor está aqui. Ore, irmão, ore, não pare de orar. Junta com quem está do seu lado e ore com quem está do seu lado. Fala, Senhor, no meio da crise é possível ter avivamento. No meio da crise é possível ter avivamento. No meio da crise é possível ter transformação.
Senhor, não quer que os meus olhos percam o brilho. Percam o brilho. Deus me disse que você entendeu. Seja um avivamento. Seja um avivamento, você se está entendendo. Seja um avivamento. Sejam. E me resgata. E Senhor, e me resgata. Só pra te adorar quero. Irmãos, a oração dos seus pastores, pastor Ailton, os pastores que estão aqui, é muito importante. É muito. Mas tem oração que é você que tem que fazer. Você vai chamar o pastor, você vai chamar a pastora, você vai chamar o diácono, você vai chamar o intercessor. Tem peso. Mas você sabe que é você que tem que fazer. Esse não era o tempo de Isaías. Não era o tempo de Jeremias. Não era o tempo de Amós. Era o tempo de Abacuque. Há notas que só você vai poder tocar. Só você. Outros não vão poder tocar. Porque o céu vai responder às notas sempre que você vai tocar. É difícil, irmão, a gente entrar no meio da crise. Há canções que só você vai poder adorar. É porque o céu tem preferidos? Não. É porque o céu só responde íntimos. Tem voz que grita e o céu não responde. Mas tem cara que chega lá e fala, Senhor, e fogo cai do céu. Então não é sobre você me tocar. É sobre liberar frequências que agradam o coração de Deus. Não é sobre orar. É estar na intimidade dele. Não. Nós temos a melhor oportunidade da nossa vida nessa manhã. Porque eu acredito que Deus falou com a pastora. Quando ela falou, aviva-nos. É um tempo de justiça. É um tempo de idolatria. E é um tempo de abandono. Mas é agora que nós vamos transformar tudo isso em música. E através da nossa adoração encontrar com Deus. E quando encontrar com Ele, ver a glória dEle na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Não adianta ter um altar queimando na igreja e um altar quebrado em casa. Não adianta. Volte para o culto doméstico. Volte a comer à mesa. Volte a orar com seus filhos quando eles vão dormir. Deus está nos chamando para isso. Eu ainda quero orar com você. Eu estou em crise, irmão. Porque eu queria tomar conta da Flórida. Lá é lindo. Tem Disney. É país de direita. Estado de direita. Mas Deus falou, vai para a Califórnia. Meu Deus, mas lá só tem trevas. O povo lá não quer. Aí Deus falou, mas eu quero. Eu quero. Então talvez você está no meio de uma família difícil, escura.
Um povo duro. Mas você é a luz que vai iluminar aquela casa toda, aquela família toda. É por entendimento. Pense comigo. É um prazer poder estar no meio dessa família. Ah, mas eles são ímpios. É um prazer ser a luz aqui nessa casa. Ah, mas eles zombam de ti. Mas é um prazer ser um testemunho vivo para eles. Só tem eu na família dos meus pais. Mas quando eu chego lá, eles falam, vamos pedir para o pastor fazer oração. Vamos pedir para o pastor. Ainda que seja chacota. Eu levanto as minhas mãos e começo a orar. Eu sou a luz que ilumina a minha família, porque a glória de Deus é refletida em mim. Quantos estão me entendendo? O avivamento não virá, irmãos. Não como você pensa. O avivamento já veio e está dentro de você. Você só precisa colocar ele para fora agora. Jogar ele para fora. Continuar pregando, continuar amando, continuar adorando, continuar abençoando, continuar acordando de madrugada, continuar. Até quando? Até que ele volte. Eu quero orar com você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu não sei quem são. Eu quero orar com você. Quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que ele se perca. Ah, meu Deus! Desejo de te adorar. Vamos orar. Eu vi uma crise na vida dela. E eu vi uma crise que machuca. Mas eu vi uma mãe abraçando ela. Eu vi irmãos se chegando. E situações sendo amenizadas. Amenizadas. No meio da crise. No meio da crise. No meio da crise. Eu vejo poder aqui. Eu vejo glória. Eu vejo glória e poder. Eu vejo mudança. Eu vejo transformação. Eu estou vendo um novo jardim sendo plantado. Eu estou vendo uma história de abandono. Vento que vem dos quatro cantos. Sopra! Chama-me! Chama-me! Vai. Aleluia. Ah, Senhor. Céu. Isso é o meu jardim.
Eu estou sobre as guardas do governo. Coloque a mão na hora. Não quero, não quero, não quero, não quero. Cura Deus. Cura Deus. Cura Deus. Cura Deus. Meu Deus. Em nome de Jesus, consulta. Em nome de Jesus. Você pode levantar as mãos aos céus. Você vai cantar assim: Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho. Você vai adorar assim. Vamos lá, Senhor? Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho. Percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim. Abençoa, Deus. Abençoa, Deus. Guarda, protege, abençoa, Deus. Oh, Senhor, abençoa, Deus. Abençoa. Encontrar Deus no meio da crise. Encontrar Deus. Você foi escolhido. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você foi eleito pelo Senhor. Você tem um chamado. Ei, você! Deus chama! Glória a Deus! Reverência! Não se apaixone pelo mundo! Não se apaixone pelo mundo! Se limpar! Reino de Jesus! Reverência! Abençoa essa casa, Senhor. Essa família. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Eles te encontrem no meio da adoração. Saibam quem tu és. No nome de Jesus. Paz, saúde e prosperidade, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Deus. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Nós abençoamos e liberamos vida, paz e alegria, Senhor. Em nome de Jesus. E me resgata todos os dias, só para te adorar. Seu Diga assim: eu sou a resposta. Diga: eu sou a resposta que o céu precisa. É só se dispor, irmão. É só se dispor. Os milagres
vão acontecer quando você decidir transformar crises em canções e no meio das canções encontrar com Deus. Amém? Muito obrigado. Deus possa abençoar a vida de vocês e completar no coração de cada um aquilo que eu não consegui transmitir. Se você quiser adquirir um livro, o pastor Diego está ali. Você pode adquirir com ele, vai nos ajudar a chegar no Chile e depois na Espanha e Portugal. Qual o preço? Você decide lá o preço que você acha que vale. Deus abençoe sua vida. Amo você. Amo essa casa. E vamos para frente, porque Deus tem coisa grande para fazer. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Pastor Ricardo. Amém. Pode sentar, só um minuto.